Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Recentemente saiu na Netflix um filme chamado O Estranho Passageiro Sputnik. E eu, como fã de sci-fi horror, vocês já bem sabem, fui correndo assistir. É sobre ele que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas antes de começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para a divulgação, ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas. E bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers, eu vou avisar. A história se passa em 1983 e nós acompanhamos no início dois astronautas russos dentro de uma cápsula no espaço. Na hora de desacoplar essa cápsula, sei lá, acho que é do satélite, e voltar para a Terra, alguma coisa dá meio errado, ela começa a descer muito rápido até que estabiliza. Porém, nesse momento, a gente vê nos olhos deles que tem alguma coisa do lado de fora e que tá tentando entrar. A cápsula cai na parte soviética do Cazaquistão, mas só um dos astronautas está vivo. Corta para o coronel Semiradov pedindo ajuda para Tatiana Klimova, uma psiquiatra que tem meios pouco ortodoxos de lidar com seus pacientes. A ideia é que eles tentem descobrir o que está acontecendo com esse homem. Sputnik é uma produção russa de 2020 com direção de Egor Abramenko, um iniciante nesse momento, ele só produzia curtas até então, que tem uma premissa interessante, ainda que pouco original, ainda mais com esse título em português de O Estranho Passageiro, que remete nitidamente ao oitavo passageiro, né? Mas enfim, chamou a minha atenção, então check. Ele é super bem produzido, desde o início ali com os astronautas, até a ambientação de uma antiga União Soviética na década de 80 em meio a uma Guerra Fria. Cenários, figurinos, até o elenco parece ser tirado desse período. E eles conseguem mesclar bem a história do filme em si com o período histórico. Bem numa vibe Stranger Things, não de conteúdo e nessa pegada teen, ele é um filme adulto mesmo, mas nessa ideia de parecer ter sido filmado na época em que a história é contada. Isso é bastante difícil, não é qualquer obra que consegue. Outros pontos positivos são os efeitos. O CGI funciona muito bem. Eu achei que ficou super bom, interage bem com os personagens. E um artifício bem legal que o diretor usa é usar a imagem de uma câmera ou de algum aparelho muito antigo, que daí a cena, né, a imagem em si fica ali em preto e branco e pixelada. E de forma justificada, né? Lógico, tem tudo a ver com o que está sendo contado ali. Daí, em relação ao ritmo, cuidado porque ele é bastante lento. Isso não seria um problema se o roteiro fosse bem desenvolvido. A parte do terror, do sci-fi, até que é boa, funciona. Mas o drama que é inserido não convence. Primeiro porque o Piotr, que é o ator que faz o astronauta, e muito provavelmente eu pronunciei errado, me perdoem, ele não deixa que a gente se afeiçoe a ele, então a questão, o ponto empatia é zero. Segundo porque tem vários elementos e situações que são inseridas do nada, para depois, mais adiante, fazer sentido e até montar um final meio surpreendente e emocionante, mas não rola, é tudo muito jogado. Do nada nós temos algumas imagens intercaladas com a história principal, do nada aparece um background da história do personagem, do passado dele, que deveria fazer sentido, mas não faz. Não é que não faça sentido, faz. O problema é que não faz diferença pra gente. E a produção tenta dar uma importância para aquilo ali, entende? E no final das contas o filme se encaminha para uma conclusão já esperada, clichê e sem grandes emoções. Se eles tivessem focado mais na questão do horror, teria dado, olha, pelo menos uns 30% a mais, vou te dizer, de efetividade no filme. Porque, mais uma vez, nesse sentido, tava indo bem. Tanto a ambientação super sombria, quanto o coronel e a Tatiana, os dois, eles funcionam nesse ponto. Infelizmente, ele começa melhor do que termina. Acho que vai ser um filme esquecível e arrisco a dizer até meio passado batido. O Estranho Passageiro, Sputnik, tá disponível na Netflix. Bom, essa primeira parte são os dois astronautas na cápsula, tem tudo aquilo que eu comentei antes.
O que sobrevive é o Constantin. E tem um cara que tava passando por lá na hora que caiu o negócio, e quando ele vai ver o astronauta, ele tá com os olhos pretos, assim, passando mal mesmo. Então a gente já sabe que tem alguma coisa ali com ele, tá na premissa, tudo certo. A Tatiana, a primeira cena dela é sendo julgada pela bancada ali dos superiores no trabalho dela, porque ela teve um procedimento um pouco estranho com um paciente. Ela deixou o guri se afogar como tratamento, mas isso não é muito explicado, a gente não sabe quem é essa criança. Era jovem, mas no final das contas parece que deu certo o que ela fez, porém, bem questionável. Então ela é essa figura badass que faz o que tem que fazer, não pensa muito, não deixa as emoções se sobressaírem pra chegar no fim que ela precisa. O coronel então propõe a ela, ó, aconteceu isso, esse cara, a gente tá tentando entender o que tá rolando com ele, porque ele tá estranho, e eu preciso que você venha comigo, aceita? Ela aceita e eles vão pro Cazaquistão. Lá o astronauta tá fechado numa sala toda de vidro, assim, e ele não pode sair, ele tá trancado lá. Já tem um psiquiatra com ele, esse cara tá suando frio, tentando hipnotizar pra, né, fazer o tratamento e tal, mas eles não estão conseguindo nada. Parece que ele esqueceu tudo o que aconteceu, mas tem alguma coisa muito errada. Ela entra, conversa com ele, sai e diz, ó, ele tá com estresse pós-traumático, estresse pós-traumático, ele precisa, né, ficar num ambiente melhor e tal, ir pra casa, mas é isso e já era. O coronel diz, então tá, fica aí essa noite, porque agora não vai ter como você ir embora, e amanhã pela manhã a gente já vê um meio de te levar de volta pra Rússia. Lógico, aquilo ali é uma base militar, então o quarto que ela fica, ela não consegue nem fazer ligações pra fora de lá. Depois de madrugada, o coronel bate no quarto dela e fala, ó, vem cá que eu preciso te mostrar uma coisa. Eles vão até o astronauta, o cara tá dormindo agora numa outra salinha, trancado dentro daquela outra sala que ele tava. Ele começa a se contorcer e da boca dele sai um negócio muito grande. Esse negócio muito grande se transforma num bicho um pouco maior e é um alien, né? Esse bicho entra e sai sem machucar o cara e ele não lembra de nada. E eles também não contaram. A Tatiana fica muito apavorada, mas resolve ficar lá pra investigar. No dia seguinte, ela faz um monte de perguntas pra ele para deixar ele bastante irritado e afetar-lhe a sua situação hormonal. Nesse momento, nós descobrimos que ele tem um filho pequeno que ele abandonou no orfanato porque a mãe faleceu e ele foi, né, pro espaço. E durante o filme vai intercalando umas cenas de uma criança num orfanato que tá sempre tentando, ele usa cadeira de rodas, sempre tentando pegar uma chave lá junto com as enfermeiras, mas elas não deixam. Bom, lá no final a gente vai voltar nesse ponto, tá? Enquanto isso, a Tatiana fala, ó, o negócio é o seguinte, a gente precisa tirar ele daqui, pelo menos durante o dia, que a gente sabe que não vai acontecer nada. Bota ele num quarto comum, deixa ele ter acesso a outras pessoas, que daí a gente consegue investigar se essa criatura tá ali como parasita mesmo e tá consumindo ele de alguma forma ou não. Chegamos à noite de novo, o bicho sai e a Tatiana vai agora pertinho do vidro, né, pra ter um contato melhor com ele, e esse bicho parece cuidar ela de uma outra forma. Até que ela se dá conta que ele tá olhando para um brinquedinho que é do Constantin. Ele tinha contado que os astronautas geralmente levam alguma coisa de casa para não se perder no espaço, a mente não se perder, sabe? Então eles têm aquilo ali para fixar eles. E o bicho fica olhando para aquilo e ela fala, pode abrir o vidro. Eles pensam, tá maluca, né? Ela diz, não, pode abrir. Aí paramentam ela toda, ela pega o brinquedo, leva, o bicho se enrosca todo no brinquedinho, coisa mais bonitinha, mas aí ela escorrega, faz barulho, ele ataca ela, é o caos, fecham o bicho de novo. Bom, já sabemos que tem alguma ligação, parece que o Constantin não tá completamente desacordado enquanto esse bicho tá ali do lado de fora, tem alguma coisa que liga os dois. Durante o dia ela faz o quê? Ela analisa as imagens desse bicho saindo, né? E aí nós temos essas cenas que eu comentei antes, pixeladas e tal. Porém, ela se dá conta que aqueles vídeos estão todos editados, tem um corte. Ela vai falar com outro psiquiatra que é um chato, ele nunca quer ajudar, nunca quer nada, mas aí agora resolve ajudar ela. Isso fica bem assim, porque dá a entender que ele só tá interessado no prêmio Nobel, né? Como ela fala, você só quer isso, você não quer ajudar. Na fama, vamos dizer assim. Mas aí ele resolve ajudar ela no sentido, eu vou te mostrar então o que tá acontecendo. Daí à noite, quando o bicho sai, ele leva ela até um galpão. O que eles fazem? Eles abrem uma porta pro bicho sair e nesse galpão eles largam detentos, porque ali tem pessoas que foram presas e estão trabalhando para pagar, né, a sua pena, pro bicho comer, porque isso deixa o bicho e o Constantin mais forte. Ela se apavora, lógico, e resolve no dia seguinte
contar pro Konstantin o que tá acontecendo. Daí eles resolvem que vão tentar sair dali e à noite combinam de se encontrar num outro lugar lá. Ele consegue fazer com que a mulher que fica na porta do quarto dele supervisionando entre, ele bota ela pra dormir com um remedinho que dão pra... uma função toda. Uma função bem fantasiosa, diga-se de passagem. Enfim, aí eles conseguem se encontrar e ele conta que ele já sabe de tudo, que ele sente o bicho, que ele sabe o que tá acontecendo. E eu pensei, tá. Aí ele volta pro quarto e de noite o coronel vai conversar com a Tatiana, né, demonstra que sabe, que ela já tá sabendo de tudo, pediu desculpas que não devia ter mentido e tal, e que a real é que ele quer que esse bicho seja uma arma pro exército russo. Ah, que novidade, né? Óbvio que seria isso. Nesse momento a história já tava meio maçante, sabe? Porque tenta rolar, além de tudo, aquilo que vocês sabem que eu tenho pavor. Um mini romance entre a Tatiana e o astronauta, que também não convence. E aí, eles vão tudo lá olhar no galpão, o bicho pegar 2 detentos. A Tatiana entra na jaula e começa a cantar uma música que é clássica, que desde o início lá o outro astronauta cantava dentro da cápsula e tal, e o Konstantin dava risada. Ela começa a cantar essa música, o bicho para tudo que tá fazendo, fica vidrado nela, a gente vê o Konstantin lá recobrar um pouco a consciência, mas aí um dos caras que tá ali de isca, né, de refeição, se mexe e o bicho já ataca ele e blá blá. Bom, nesse meio tempo descobrimos que o bicho se alimenta do cortisol, do medo das pessoas. Daí a Tatiana, fingindo que vai ajudar a controlar o bicho lá pro coronel, descobre que o outro astronauta não foi escolhido porque ele tinha um câncer que afetava a produção de cortisol. Se eu estiver falando alguma bobagem, por favor, médicos, enfermeiros, enfim, me corrijam aqui embaixo. Daí ela faz o quê? Com a ajuda do psiquiatra, ela e o Konstantin vão fugir. E ela coloca numa seringa um negócio que simula essa doença. O Konstantin se injeta aquele negócio, o bicho sai, começa uma confusão com os soldados, ela bota o Konstantin, coitado, que já tá meio mal ali dentro de um jipe, eles estão indo embora, porém, enquanto o coronel tá matando o bicho, ela se dá conta que o cara também tá morrendo, então eles, de fato, dependem um do outro pra sobreviver no momento. Ela para o jipe no meio da estrada, vem vindo o coronel com o bicho dentro de uma caixa, para voltar para dentro do astronauta, né, e continuarem ali o procedimento de tentar controlar ele. Mas daí ele faz o quê? Com que o bicho se volte contra o coronel, começa a controlar um pouco o bicho. E aí, né, rola uma matança, fica só a Tatiana viva e o Konstantin. O bicho entra de volta nele numa cena que eu gostei, porque ela fica segurando a mão dele e só vira de lado, assim, com uma cara tipo, tá, entra aí, faz o que tem que fazer, porque convenhamos, nojento. Mas daí o cara faz o quê? Se mata, porque lógico, ele não vai conseguir viver assim, afinal de contas, ele é um herói. Nos últimos momentos do filme, a gente volta pra esse orfanato com esse gurizinho, que até então estamos achando que é o filho, né, do astronauta. A mulher lá que cuida pega a chave, abre o armário, dá pra ele o pacote que ele queria. O filme inteiro que ficava aparecendo as imagens era ele tentando pegar esse pacote. E era um tênis, porque ele andava de cadeira de rodas, tinha problema nos pés, mas ainda assim conseguia andar um pouco. Daí ela fala, né, ah, seu moleque, não sei o que, não sei o que lá. Daí ele vira e fala, eu não sou o moleque, meu nome é Tânia. E aí nós descobrimos que a Tânia, na verdade, é a Tatiana. Então, assim, aquele gurizinho não era o filho do astronauta, era ela pequena, enfim. Não sei se eu que fui insensível, mas eu achei completamente, assim, desnecessária. Era pra mostrar que ela, né, era perseverante e tal, era forte, mas aí fez essa ligação com o filho do cara, que no final das contas ela vai lá e busca o guri, tira o guri do orfanato. Então tudo é meio jogado, a história do filho dele, esse mini romance, essa coisa. Porque lá no início do filme o outro astronauta fala que o Konstantin era o cara que as mulheres adoravam. Então é uma ligação meio boba. E aí, o que vocês acharam de Sputnik? Gostaram mais do que eu? Deixem aí nos comentários, me sigam lá no Instagram, @morenadosanjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.